A fala que eu pensei aqui em dividir com vocês, com a Mônica, aqui do MEC também, começar agradecendo o convite da Undime São Paulo, da Undime Nacional e da Fundação Lema, além dos demais parceiros desse encontro. Pensei em falar com vocês sobre um assunto que a gente ouve muito falar, que é primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né? De forma clássica, o primeiro setor é o governo, o segundo setor é a iniciativa privada e o terceiro setor, que todo mundo chama terceiro setor, são as ONGs, fundações, institutos e tudo mais. O que eu queria só desafiar aqui um pouquinho o nosso pensamento, Mônica, será que a gente tem 3 setores ou na educação a gente está conseguindo convergir para um setor único? Não na formalidade, não naquilo que governo continua a ser governo, as ONGs continuam a ser as ONGs, as empresas continuam a ser as empresas, mas a gente vem vivenciando, a gente vem amadurecendo no Brasil num processo de maior convergência, muito mais convergência do que a gente tinha antes da ditadura, durante a ditadura nem se fala. Então, a gente vem passando por um processo histórico, e todos nós aqui somos parte desse processo histórico, em que a educação pública brasileira se tornou uma bandeira fortíssima, uma bandeira de luta muito forte e uma bandeira que tem construído grandes convergências para a gente conseguir avançar. Eu acho que vocês percebem, os senhores secretários e secretárias, vocês devem ter percebido já ao longo desses últimos anos, para quem já era secretário antes, isso é mais perceptível, para quem é novo, cada vez mais isso vai ficar forte, o quanto a sociedade civil participa dos processos de decisão, de deliberação, de debate, de reflexão. Não faz muito sentido, já não faz mais sentido, na verdade, a gente trabalhar numa concepção de educação em que tem o governo de um lado, as empresas de outro lado e o chamado terceiro setor de outro. A gente tem caminhado muito mais para uma convergência. E o Convive Educação é a cristalização ou a forma prática como isso tem acontecido, e é um exemplo apenas de como isso tem acontecido no Brasil. Hoje, as discussões todas de política, o próprio Ministério da Educação tem sido muito aberto nos últimos anos, ainda nesse ano bastante também. A gente tem as CONAIs, as conferências de educação, as municipais, as estaduais, a nacional, que é a própria CONAI. Cada vez mais a sociedade ela tem recebido o espaço devido para que ela consiga colocar suas demandas na mesa, porque não existe política pública, ainda mais de educação, que não esteja amparada na realidade. E a realidade é a realidade da sociedade. Não dá para a gente construir uma educação distante dessa sociedade. Então, a gente vem percebendo isso nos anos 80, isso se aprofundou muito mais, ou a gente teve um reinício disso no país. E hoje, o Todos pela Educação e tantas outras entidades, elas vêm representando a sociedade e essas demandas da sociedade. E de diversas formas, seja em representação em fóruns, em conselhos, nas discussões, seja dando mais transparência às informações educacionais, seja levando a realidade daquilo que acontece nas escolas, nas famílias, para a formulação das políticas públicas de educação. Então, cada vez mais a gente tem sentido isso. No Todos pela Educação, isso está muito presente na própria organização, a gente surgiu justamente da união desses 3 setores numa organização única. Então, no Todos pela Educação, a gente tem a participação dos gestores públicos, das empresas e de organizações da sociedade civil. E, além de especialistas, pessoas físicas também, que são pessoas que querem contribuir mais diretamente para melhorar a qualidade da educação. E as 5 metas do movimento, que eu acho que a maioria de vocês conhece, são as 5 metas que depois foram acolhidas em 2007 pelo Ministério da Educação para a formulação do IDEB, que é um indicador sintético que o Ministério da Educação utiliza para o acompanhamento da qualidade da educação no Brasil inteiro. Então, a gente já percebe um alinhamento e uma convergência, além de alinhamento, uma convergência na direção daquilo que a gente entende como educação de qualidade. Então, tanto a sociedade quanto o Ministério da Educação, e também são signatários a própria Undime e o CONSED, sinalizam para essa mesma direção. E aí diversas outras organizações passaram a olhar para essa formulação de qualidade na hora de definir os seus projetos e as suas ações. A gente tem mais de 80% dos institutos e fundações
empresariais no Brasil investem em educação, e em educação pública. E esse investimento, se não tiver um alinhamento, a gente sabe disso. Sem alinhamento, sem convergência naquilo que realmente é preciso para a educação pública, a gente pode até anular esforços. É muito comum, ou era mais comum que isso acontecesse, cada vez mais a gente tem trabalhado no amadurecimento dessa parceria entre os três setores, num setor único, que é o Partido da Educação. O que a gente precisa realmente é superar essas divergências, muitas vezes ideológicas ou muitas vezes de posicionamento, e ter um partido, que é o Partido da Educação, que une todo mundo. E aí, contando um pouco da experiência do Conviva, e depois eu vou passar para a Maria, que vai apresentar para vocês a ferramenta, foi justamente nesse processo de amadurecimento e de maior participação e de maior parceria da sociedade com a gestão pública. Então, foram reunidos 11 organizações sociais. Eu não vou nem citar o nome, não sei nem se a Maria depois cita, porque senão a gente esquece de alguém e aí fica chato. Mas são 11 organizações muito fortes, com ativismo muito forte na educação pública, e que, num determinado momento, essas 11 se sentaram e pensaram, puxa, por que a gente não faz um projeto conjunto? E um projeto conjunto que nenhuma de nós, individualmente, daria conta de fazer sozinha. Porque esse é a beleza, ou essa é a força da parceria. É a gente poder fazer aquilo que sozinhos não seríamos capazes de fazer. E aí, nas conversas estruturadas para chegar nesse planejamento, ou no foco do projeto, teve um que foi muito forte, que é, se a gente quer melhorar a educação pública do Brasil, quanto antes a gente conseguir focar, melhor. Então, quanto antes a gente conseguir fazer com que as crianças tenham uma boa educação, uma educação de qualidade, estejam alfabetizadas na idade certa. A gente tem aqui a secretária Isolda do Ceará, que foi a grande propulsora dessa ideia. Quanto antes a gente conseguir, melhor. Então, foi escolhido o público-alvo, que são os secretários municipais, que são justamente os senhores que são os responsáveis pelo início da educação básica brasileira. E, tendo um bom início, certamente a gente vai conseguir mudar de patamar a educação de todo o país. Então, foi esse o raciocínio utilizado para poder focar e escolher o foco que a gente queria investir, que foi justamente na formação ou na melhoria da gestão dos secretários municipais de educação. E aí nasceu o Conviva. Antes tinha outro nome, tinha um nome provisório, e depois a gente conseguiu chegar no nome Conviva, e foi construída toda uma plataforma de apoio à gestão municipal com esse entendimento. Quanto mais a gente conseguir ajudar os gestores municipais, melhor vai ser para a educação, melhor vai ser para o trabalho de cada uma dessas 11 instituições. E aí logo foi feita a parceria com a Undime, porque não faz o menor sentido a gente trabalhar para os gestores municipais sem a participação dos gestores municipais nesse processo. Da mesma forma que a sociedade também quer ser incluída naquilo que os gestores fazem, os gestores também querem ser incluídos naquilo que a sociedade civil planeja e pensa e faz também. Então, a Undime e essas 11 instituições construíram em conjunto essa plataforma que a Maria vai apresentar, muito nessa ideia de que a gente tem que fazer um trabalho conjunto, não faz sentido mais a gente criar antagonismos, muito mais forte vai ser os resultados se a gente conseguir se unir nesse propósito de cumprir uma tarefa histórica e de cumprir o que talvez tenha sido o maior erro histórico do Brasil, que foi não ter focado na educação durante centenas de anos e também nas últimas décadas. Então, a gente realmente tem que avançar, e para avançar a gente precisa do esforço de todos nós. Então, vou passar aqui para a Maria, que vai apresentar a plataforma. E antes disso, Maria, só antes que eu me esqueça, eu queria, antes de passar para a plataforma, eu queria só dar uma boa notícia para vocês. Eu queria passar rapidamente, a gente acabou de fazer a divulgação dos resultados das 5 metas, e no 5º ano, que é justamente a etapa que os senhores são responsáveis, que é o Ensino Fundamental 1, primeiro ciclo, eu quero passar para vocês uma sequência de mapas. Aí eu vou dizer que eu copiei a Isolda, tá, Isolda? A gente fez uma apresentação em mapas, como vocês fazem lá no Ceará também, mostrando como a gente tem avançado no primeiro ciclo do Fundamental 1.
No primeiro ciclo do ensino fundamental, desculpa. Então, aqui é língua portuguesa, como que era o nosso mapa de atingimento das metas em 2005, língua portuguesa, 5º ano. Então, 2005, pode passar, 2007, 2008 e agora 2011. Então, vocês percebam como a gente está azulando o nosso mapa, como é importante a gente investir na alfabetização e no Fundamental 1 para a gente conseguir os resultados mais adiante nas etapas seguintes. E agora, só para finalizar, eu vou passar a mesma sequência de mapas agora para a matemática. Então, agora a matemática, 5º ano, 2005, 2007, 2009 e 2011. Então, também na matemática, no 5º ano, a gente tem conseguido avançar bastante no Brasil. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos vocês que são responsáveis por esses resultados. E para ajudar mais ainda a gestão municipal, então agora sim eu vou passar para a Maria, que vai fazer a apresentação do Conviva, que é essa plataforma que foi pensada em conjunto, né, entre essas instituições e a própria Undime. Muito obrigada. Eu planejei uma apresentação que a gente possa fazer uma navegação, mesmo que offline, da plataforma, e vocês possam conhecer a carinha que ela tem, onde estão os botões, as ferramentas. Acho que isso ajuda bastante quando vocês forem navegar, né? Como a Priscila muito bem contextualizou, obrigada. A ideia do Conviva, ela surge da identificação de uma grande necessidade dos secretários de educação, que é uma melhor organização dos dados, né? Então, quando a gente pensou no Conviva, a gente pensou num ambiente em que os dados da secretaria, do seu histórico ao longo dos anos, pudesse estar bem organizado e que vocês tivessem o apoio para otimizar o tempo de vocês e estruturar as ações e os processos. Então, a partir de então, foi pensada essa plataforma. Essa é a primeira página dela, que é do cadastro. Tem 2 tarjas azuis. A segunda é Cadastre-se. Então, quem ainda não foi abordado no saguão de fora pelas meninas do Conviva, pode clicar nesse botão para criar o seu próprio cadastro. Cada secretaria tem acesso a 10 usuários, pode cadastrar 10 pessoas, sendo que uma desses usuários é o usuário principal, né? Ele tem acesso a outras áreas da plataforma e ele pode visualizar coisas que os outros não visualizam. Por que a gente pensou isso? Porque é importante que a equipe do secretário também tenha acesso à plataforma e possa recheá-la, abastecê-la, pôr mais informações nela. O painel. Aqui vocês podem observar esses botões coloridos, são alguns eixos temáticos que foram priorizados nesse primeiro momento por conta da identificação que eram questões prioritárias nesse momento. Então, temos... não estou vendo nada aqui. Demanda escolar, calendário, gestão orçamentária, alimentação, transporte, material didático. Eu vou passar um a um com mais calma para a gente comentar. Quando você clica em algum desses botões, então, por exemplo, em transporte, vai aparecer essa tela. E aqui vocês começam o preenchimento de algumas atividades. Então, cada um dos temas tem uma série de atividades que, ao secretário preenchê-las, ele tem uma autoformação, que a gente chama, porque ele fica atento aos aspectos que ele deve se preocupar nessa gestão. Então, uma das questões, por exemplo, do transporte escolar é como que está organizado o transporte da sua rede? Você tem um transporte próprio ou terceirizado? A partir dessa questão, é só um exemplo, o secretário ele atina para esse fato e começa a se organizar, né? Como ele está naquele momento, e aí ele pode preencher a atividade, e como ele pode se organizar para avançar, para melhorar, né? Então, vocês podem observar que o botão ali está vermelho. Vermelho quer dizer que a atividade não foi preenchida. Quando você começa o preenchimento, o botão fica amarelo, quer dizer que ela está parcialmente preenchida. E uma vez concluída a atividade, o botão fica verde. Então, vocês têm como recurso retomar a atividade quando quiserem, quando fizerem mudanças na sua gestão,
e aí sempre atualizando os dados e tendo, enfim, um consolidado do que é o cenário aí da secretaria nesse momento. Bom, agora passamos por todos os temas. Demanda escolar. O número de alunos que tem naquela rede, tem um recurso para vocês organizarem as salas de aula, os professores, enfim. Esse tema diz respeito a toda a organização do público dessa rede, das crianças que estão matriculadas. Calendário escolar. Nesse tema, vocês podem preencher um calendário comum da secretaria. Então, colocar ali as datas de formação dos gestores, eventos importantes, a série de reuniões que tem dentro da própria secretaria. Então, é a tentativa de que a gente não tenha calendários fragmentados, que a gente possa unificar dentro da plataforma o que tange a vida de todos ali daquela secretaria. Gestão orçamentária diz respeito à composição do orçamento e à prestação de contas. Alimentação escolar diz respeito à qualidade, o financiamento da alimentação das crianças e também todo o viés e toda a interface com o nutricionista e outro corpo de apoio que participa desse processo. Transporte escolar diz respeito a como ele é feito, se ele é terceirizado, se ele é próprio, como ele é financiado. Material pedagógico é o levantamento de qual material tem naquela secretaria, naquela rede, a escolha dos livros didáticos e possíveis entregas e recebimentos de novos materiais que possam vir a serem feitos na rede. Remoção e atribuição de classes e aulas. Suprimentos, serviços e serviços públicos. E aqui, aí se encerram os 8 temas. A intenção é ampliá-los. Então, à medida que o tempo passa, a gente identifica outras questões e vai incluindo-os na plataforma e desenvolvendo atividades relacionadas a eles. E aí, aqui, na aba superior, né, tem esse item indicadores, que ele é muito importante, muito relevante, porque ele serve como uma base comparativa. Aqui a gente reuniu alguns dados, como do Censo, do IBGE, do IDEB, desse município, tem dados brasileiros também, para que vocês possam se balizar a partir disso, terem essa visão do todo, né, terem isso como, de fato, um indicador na hora de avaliar como avança o trabalho, de ter algum paralelo para se organizar nas próximas ações. Os cursos, né? Então, tem essa frente de apoio ao secretário, de oferecer ferramentas, recursos, oferecer uma estrutura em que ele possa consolidar seus dados, organizar como vem sendo feita a gestão. Tem outro grande eixo, que é de formação. Então, a intenção é oferecer cursos pedagógicos, técnicos, que tanto o secretário quanto a sua equipe possam participar e aí aprimorar e continuar essa formação permanente. E, como um terceiro eixo da plataforma, é a área de fóruns, né? A nossa intenção é promover debates, trocas de experiências, trocas de opiniões. Então, que o fórum possa trazer grandes questões nacionais, que possam trazer questões específicas dos estados e que juntos a gente possa comentar, cada um contribui com a sua realidade, com a sua experiência, e aí a gente caminhar para a construção de pautas comuns, pautas nacionais, pautas compartilhadas. Então, fica o convite para que vocês entrem no fórum, para que comentem, contribuam, né, sempre que puderem. A biblioteca também é algo muito importante no Conviva. Em cada um dos eixos, né, em cada um dos temas que eu fui mencionando, a gente tem uma biblioteca interna. Então, se eu quero saber sobre transporte escolar, eu vou ter materiais de apoio, que são livros teóricos, são matérias de revista, são notícias, enfim, que possam dar mais instrumentos para vocês, na gestão, conduzirem esses temas ao longo do trabalho, né? Então,
além de ter internamente em cada tema uma biblioteca, tem uma biblioteca geral, em que vocês têm acesso a muitos materiais que foram criteriosamente selecionados para atenderem aí o que a gente acredita, enfim, o que vocês poderiam aproveitar e se beneficiar. Uma agenda. Na mesma perspectiva da agenda lá da Secretaria, a gente pensou em fazer uma agenda nacional, então, que nesse local a gente tem as principais datas e eventos que vêm acontecer. Então, o Encontro Nacional da Undime estaria aí, enfim, grandes eventos do MEC, e que a gente possa, todo mundo, se balizar por essa agenda, e isso contribui para que a gente não agende mais de um evento importante no mesmo dia e que todo mundo fique atento ao que está acontecendo. Ajuda e contato, bastante importante também. Tem um 0800, que é 0800 770 4900, né? 6900, obrigada. Que é um 0800 de apoio a vocês. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham no cadastro, na navegação, na inclusão da equipe de vocês, da secretaria no portal, enfim, é um helpdesk que está disponível para vocês. Então, liguem, perguntem, tirem dúvidas. A gente foi criando todas as condições, ou procurando criá-las, para que vocês, de fato, estejam presentes e ativos no Conviva. Acho que agora acabou. Só queria contar para vocês um pouco como estão os dados, os cadastros do Conviva. A gente lançou essa plataforma em Brasília, dia 30 de janeiro. Então, é bem recente. Em São Paulo, a gente já tem 402 municípios cadastrados e 806 participantes. Agora, no Brasil, a gente tem 2.712 municípios e 5.170 participantes. Então, lá no Instituto Nature, na parceria com todas essas outras organizações que participaram dessa concepção, a gente comemora muito, porque esses números são altíssimos, eles vêm crescendo, então, a cada minuto, somos atualizados de quantas pessoas estão cadastradas. E aí, eu queria pedir assim, a colaboração de vocês em divulgar a plataforma, em se cadastrar, em compartilhar com outros colegas de profissão, para que a gente possa potencializar essa ferramenta e que ela se torne aí um universo compartilhado por todos nós. Muito obrigada.